Boa tarde, boa tarde, boa tarde, sejam bem-vindos, uma quarta-feira maravilhosa. Vim aqui tomar um cafezinho convosco e vim dar continuidade ao propósito da revolução do amor. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que Deus abençoe muito a vossa vida. Eu já oro para que você possa ser transformado e transformada, liberto, curado e curada por esta palavra. E eis a revolução do amor. Então, deixe-me aqui dar uns anúncios, como se diz. Eu ontem fiz a primeira revolução do amor, onde estamos a estudar, estou a ler o livro de Gálatas, e eu quero dar aqui só um detalhe. O amor que eu estou a falar é do amor que Deus tem por si, porque você precisa de ser curado nessa parte. Eu já tenho falado muito de amor próprio, de autoestima e tudo mais, mas aqui estamos a falar do amor de Deus, porque é muita gente que recebe. O que Deus falou ao meu coração é que muita gente recebe uma religiosidade, recebe imposições, recebe direcionamentos muito errados e muito diferentes do que o amor de Deus que nos transforma, que nos enche de poder. É o amor de Deus que nos dá dons, é o amor de Deus que nos dá talentos, é o amor de Deus que nos dá acesso à eternidade, é o amor de Deus que nos dá o caminho. Então, o que é o amor? O amor é Deus. Repara que há um versículo que eu hoje estava a meditar acerca dele, que diz assim, sempre você já deve ter ouvido nesta oração, muita gente já orou isto pela sua vida, mas eu já oro para você manter este espírito aqui neste momento. Diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o favor é o amor de Deus Pai, que é o amor que Ele deu, o amor de Deus Pai, que Ele ama tanto a humanidade que deu o seu Filho Jesus, e as consolações do Espírito Santo, ou seja, é a Trindade. É um grande amor que Deus tem por sua vida. Então eu, à medida que vou estar aqui nestas ministrações, eu vou falar deste amor. Vai vir vários versículos ao meu coração para falar do amor de Deus para a sua vida, para que você seja curado, para que você seja liberto e que você entenda de uma vez por todas que é muito mais que uma religiosidade, é muito mais do correr de um lado para o outro. Busque a melhor parte, ainda que você seja criticado e criticada, ainda como lemos ontem, não é? Que o próprio apóstolo Paulo, ele disse, mas antes me importa agradar a Deus do que aos homens. Então, tenha consciência disto, quando você está a agradar a Deus, você também está a agradar as pessoas, só que não está com o seu olhar voltado para fazer o que os outros querem dizer, o que os outros querem ouvir, porque quando você fizer o que Deus manda você fazer, disser o que Deus manda você dizer, você está a amar a humanidade também, como Jesus, entende-se? Então, a ida de Jesus para a cruz não agradou, aliás, Jesus não foi um momento ele chorou, inclusive, estava ali pessoas a chorar, e ele olhou com compaixão para as pessoas, ele naquele momento de sofrimento ainda estava a olhar para as pessoas, olha que grande amor. Olha que grande amor, então Ele se doou por nós, isto é um grande amor. E é esta ministração que eu tenho para este tempo, para falar ao seu coração. E peço, olha, eu disse que ia colocar no YouTube, mas não sei o que é que aconteceu, que a ministração de ontem dá um erro e eu não consigo baixar para o YouTube, não consigo partilhar com ninguém. Então vamos hoje para o capítulo 2 de Gálatas, e já estão aqui as pombas a passar, aleluia! Olhem, partilhem, ajudem-me a partilhar também com outras pessoas. Já tomaram o vosso cafezinho hoje? Cláudia, o que diz aqui é Cláudia Guerreira, uma deusa, mulher de verdade. Por acaso combina comigo? Combina também com uma palavra profética, de um profeta que eu já tive na minha vida, que por acaso todas as palavras que ele disse sobre a minha vida, hoje em dia está em outro país, ele e a sua esposa. Por acaso as palavras que ele disse sobre a minha vida, graças a Deus, e olha, aqui se vê quando são os profetas de Deus, não era uma pessoa, não sei porque é que eu também estou a falar isto, às vezes você olha para as pessoas e você quer andar com um estereotipo de pessoa, mas Deus sabe quem é que envia a sua vida e às vezes não é aquele formato que você acha, que você imaginava, não é aquilo que você quer e é o que Deus quer, e a vontade dele sempre é boa, e graças a Deus que essas palavras por acaso se cumpriram. Ele dizia isso, que eu era a Cláudia, uma guerreira, que eu tinha, ele até disse umas palavras
são pessoais, são proféticas e pessoais para a minha vida, mas quanto à guerreira, não é? Então, vamos lá, Gálatas 2, partilhem também com outras pessoas, por amor de Deus, ajudem-me aqui a partilhar, porque hoje também vim gravar num horário que deve estar toda a gente a trabalhar, não sei. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, Gálatas 2, que diz assim: 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito, também nos acompanhou. Fui lá por causa de uma revelação. Fui lá, o apóstolo Paulo foi ao lugar por causa de uma revelação. Então é muito importante, eu vou estar a falar do amor e vou estar a falar o que é que vem junto com o amor. Quando você sabe que Deus o ama, sabe do seu propósito, é assim, ontem falámos muito acerca disso, do chamado de Paulo, que Paulo foi chamado pelo próprio Deus e ele afirmou que não foi nenhum homem que o chamou, que foi o próprio Deus. Então há que respeitar quem realmente tem que se discernir os espíritos, não é só hoje em dia, sempre teve que se discernir os espíritos. Mas quem tem dúvidas pergunta a Deus e ao Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus confirma. Diz assim, fui lá por causa de uma revelação. Então quando você anda em intimidade com Deus, quando você anda em comunhão com Deus, você vai ter revelações profundas ao seu espírito, direcionamentos para onde você deve ir e onde não deve ir. E o apóstolo Paulo tinha isso. Fui lá por causa de uma revelação, reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. E isto é muito bom, isto é importante, compartilhar as boas novas, compartilharmos os testemunhos. Olha, há igrejas a viverem milagres, ou então não têm milagres para contar. Eu acho tão bonito, olha, é tão edificante, eu às vezes vejo publicações verdadeiras, não é? Há muita coisa por aí que é treta. Mas vejo assim vejo igrejas a crescerem, vejo pessoas a saírem serem curadas, de serem paraplégicos, pessoas a serem curadas de enfermidades, cânceres a caírem por terra, curas miraculosas. Isso é maravilhoso, isso edifica a fé. Não deixem de partilhar os milagres que acontecem na igreja. Isso faz parte do Evangelho, as curas, as libertações. Não deixem de compartilhar quantos demónios é que saíram. Olha a outra, Maria Madalena, não saíram 7 demónios dela, virou uma grande mulher, não é? Então, isso é muito importante, do endemoniado lá de Gadarena também não ficou liberto. É assim, com certeza que há testemunhos para contar, não deixem de contar os testemunhos, partilhar as boas novas, foi disto que falámos ontem, boas novas, porque isto são boas novas, é curas, é milagres, é coisas que Jesus vai fazendo nos ambientes onde nós vamos, onde nós estamos, em nós, através de nós. Então aqui, queria-me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis, mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos, então preste bem aqui, sejam bem-vindos quem está a entrar, preste bem aqui, falsos irmãos que se infiltraram no nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo. Isto é muito importante, preste atenção, nem toda a gente que diz Senhor, Senhor, é do Senhor. Mas quem não tem visão, para ele tudo o que diz Senhor é Senhor. Então isto eu tenho que ser direta. Então o que é que aconteceu? Aqueles falsos irmãos não eram falsos irmãos e não concordavam, e eu já uso esta frase já há muito tempo. As pessoas odeiam a sua liberdade. Quando você conhece Jesus, o amor de Jesus verdadeiramente, e você sai da caixinha e começa a andar na liberdade do Espírito, as pessoas vão odiar, mas você não pode parar, porque é o Espírito Santo de Deus que está a agir através de si. O Espírito Santo de Deus era com Paulo, Deus estava com Paulo, Jesus estava com Paulo estava a andar no Espírito, Paulo foi completamente transformado. Então infiltraram-se ali para espionar e tirar a liberdade que temos em Cristo. Então estes ataques aqui são normais, não devia de ser, infelizmente, porque assim, quem está preso faz muita confusão ser o outro livre, mas mais triste é quando esta mensagem que eu estou a partilhar, que Deus colocou no meu coração, é para libertar as pessoas
Amém. A paz do Senhor Jesus é para libertar as pessoas dessas cadeias espirituais e da religiosidade. Porque, como eu falei ontem, qual é que é as razões das guerras aí pelo mundo? É religiosidade. Um diz que o Deus dele é o maior, o outro... Já nesta altura também era assim. Eu hoje estava a ler o livro de Juízes, e quando mataram Sansão, quando tiraram os olhos de Sansão, eles foram adorar o Deus Dagom eles faziam logo ofertas aos deuses. Então há uma guerra de tronos, há uma guerra de Deus, há uma guerra religiosa desde todo o sempre. Mas Jesus tem vencido todas. Então, e com liberdade, sem obrigar, e é isso que faz muita confusão às pessoas. É isto que eu quero trazer com este estudo do livro de Gálatas, porque é como eu digo, eu não vou falar de autoestima, não vou falar de amor próprio, não vou falar da sua identidade, eu vou falar do amor que Deus tem pela vossa vida, para que você também possa partilhar com outras pessoas este amor e as pessoas possam ser libertas, porque o amor é mais forte que a morte, está escrito no livro de Cantares. Amém? Então diz assim: sua intenção era nos escravizar. Olha aqui, o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? A sua intenção era nos escravizar, porque as pessoas, quando estão presas, líderes narcisistas, estão presos a um transtorno psicótico ali. Existem muitos líderes narcisistas, existem muitos falsos no meio dos irmãos da fé, e atenção, não são todos, eu digo, existem muitos, mas não são todos. Existe muito boa gente muito boa dentro da igreja, existe gente que ama verdadeiramente a Jesus, que busca a verdade, graças a Deus. E Deus está estamos num tempo que Deus está a trazer os verdadeiros para cima e a colocar, e eu digo isto profeticamente, Deus está a colocar os verdadeiros para cima e os falsos estão a ser colocados para baixo. As verdades, as máscaras vão começar a cair. E Deus está a fazer uma limpa na igreja. Eu estou a falar isto aqui por uma palavra de conhecimento, palavra profética. Então não se admire que você comece a vir assim muita coisa à tona, porque dizem que a comunicação é uma coisa muito má, mas ao mesmo tempo é bom porque vem muita coisa à tona. É preciso sabedoria para saber usar a comunicação, as redes sociais e tudo mais. Sua intenção era nos escravizar. Então, como eles não tinham liberdade no espírito, não tinham Jesus, então como é que você vê se uma pessoa tem Jesus no coração? E atenção, que nós vamos chegar também a essa parte aqui no livro de Gálatas, porque muita gente vai me perguntar assim: quem não tem conhecimento, então tem a liberdade, eu posso fazer tudo. Não deixe, creio que é no livro 5 de Gálatas que diz que a liberdade não vos leva para a carne, é a liberdade no espírito, é a liberdade. Eu tive um sonho um dia. Eu recebo muitas propostas também, quando eu vejo que há esta situação que as pessoas às vezes nem têm culpa, as pessoas foram ensinadas de uma forma errada, e que Deus tenha misericórdia até de algumas pessoas. Falo isto com peso porque as pessoas não têm culpa de não terem os olhos abertos, mas muitos fazem também a sua escolha. Eu já tive contacto com líderes e tudo, e vejo que a pessoa ali está aprisionada, mas recebe uma verdade. É verdade, irmão, é verdade. Essa é uma grande realidade. Então, as pessoas às vezes até eu posso ministrar essa palavra e a pessoa até cai as escamas dos olhos e ela recebe a verdade. Só que quando é para tomar uma atitude e se posicionar na liberdade de espírito e começar a realmente a andar no espírito e fazer coisas para glorificar o Deus e não para homens, para amar a Deus, e isto não tem a ver com... É a palavra, a pessoa fica com medo porque está presa numa bolha. Eu estava a dizer que eu tenho muitas propostas e um dia tive uma proposta muito grande, muito interessante, mas Deus falou ao meu coração uma frase, disse-me assim: há caminhos que ao homem, foi muito claro, e eu costumo acreditar. Eu tive que pedir para aí e era tão alto que eu ouvi no meu coração que Deus começou a falar comigo algumas coisas em sonhos. Disse-me assim: há caminhos que ao homem parecem bons, no final são caminhos de morte. É isso que às vezes nós não entendemos, porque o final pode não ser já para a semana, pode não ser já no ano que vem, mas o final dos tempos. E foi depois que eu tive a revelação completa do que estava ali naquelas pessoas. O primeiro, Deus falou: não aceito, eu não disse não aceites, deu uma palavra, e é uma das formas que Deus tem de falar connosco. Deu uma palavra e disse: há caminhos que o homem parecem bons, ou seja, para mim, homem, mulher, parecia bom, mas no final são caminhos de morte. No final são caminhos de morte. É verdade, irmão. No final são caminhos de morte. Depois Deus deu-me um sonho. Eu tive um sonho
com o ambiente e eu vi uma gaiola, foi impressionante, ou seja, foi muito impressionante e é muito claro, você vai entender a interpretação deste sonho. Então eu sonhei que eu estava assim num ambiente e eu via muitos pássaros brancos bonitos e eles estavam livres. E eu pensei assim, eu dentro do sonho eu estava assim, uau, este é um sítio bom. Olha aqui como Deus fala, presta atenção, é um sítio bom, muitos pássaros livres, brancos, a esvoaçar. Mas quando eu comecei a afastar-me um pouquinho, eu comecei a olhar, os pássaros estavam dentro de uma gaiola. Ou seja, eles estavam, havia uma... como é que você consegue interpretar este sonho? Ou seja, há uma liberdade, ou seja, o espírito até está ali, só que está preso dentro de uma gaiola, não sai daquela gaiola. Há ali uma prisão espiritual. Entende o que? Ou seja, não expande, ali está fechado, não expande. Isto é muito profundo, isto é muito forte. Então, mas nós, diz assim, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar, olha aqui o posicionamento, e uma das coisas que liberta você e que faz você ser livre é você se posicionar. Você não tem que dizer que sim a tudo. Não é para dizer que sim a tudo. Se você está a viver na verdade, você tem uma revelação da verdade, não caia nisto, não caia nisso. Olha, eu quando estou a falar isto é porque eu já me tentaram enganar tantas vezes, eu já quase que cedi, mas depois vem uma palavra, sempre Deus resgata, porque é assim tanta gente que você fala, tanta coisa que você ouve, às vezes é uma coisa que parece mesmo real, agora teve aqui uma religião que eu não vou falar muito disso, que eu pensei assim, bom, esta religião aqui era capaz de tirar muitos crentes, e há muita gente que até está aí para essa religião, devido ao engano, que é um engano muito forte mesmo. Então, diz assim, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Então, olha aqui que isto é muito forte, é preciso ser muito posicionado, é preciso amar muito a Deus, temer muito a Deus e crer muito que há uma recompensa da parte de Deus. É preciso receber o amor com muita força no nosso coração para ser obediente. Ele diz assim, não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade, ou seja, preservar a verdade, manter a verdade, porque isto é muito simples, quando você ministra uma verdade, quando você crê numa verdade e vem alguém com uma mentira e você vai na mentira do outro, o outro vai dizer assim, então, mas tu vieste para o meu lado é porque aquilo que tu acreditavas assim não era tão verdade. Entende o poder do posicionamento? Isto é o poder do posicionamento. É o poder do posicionamento, porque quando você conhece uma verdade e você cai para aquele lado, você vê uma mentira e Deus está a ver isso. Isso não é só uma coisa que se passa aqui na Terra. Deus vê isso. Deus vê tudo isso. Amém. Então, é verdade, irmão. Então, diz assim, e preservar a verdade das boas novas para vocês, ou seja, boas novas para partilhar às pessoas. Era preocupado também com o povo. Então diz assim, quando os líderes cuja reputação a propósito não faz diferença alguma para mim, pois Deus não age por favoritismo. Isto é interessante, Deus não age por favoritismo. Eu não sou mais que você não é mais que eu. Ele não age por favoritismo. Não faz diferença alguma para mim, pois Deus não age por favoritismo. Nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios. Preste atenção no que eu lhes estou a dizer. Aqueles que estavam à volta, eles viram qual era o propósito de Paulo. Paulo tinha sido encarregue de pregar as boas novas aos gentios. E agora diz assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Então isto aqui é muito forte e muito importante, porque entre as propostas e tudo mais, Deus tem um povo que Ele te escolheu para você. Se você é líder, eu não sei porque isto é uma carta, eu estou a falar, parece que estou a falar para líderes, para pastores, para pessoas que têm alguma... porque às vezes eu falo de Jesus para pessoas que nunca ouviram de falar de Jesus e eles conseguem entender esta mensagem, e creio que quem está aqui também está a entender, porque está a colaborar e eu agradeço por estarem a interagir. Então, Deus tem um povo para si.
E olha, e aqui por acaso nem é só para líderes e para pastores, porque é assim, existem mulheres que têm a sua família para cuidar, existem pessoas que têm um chamado para pregar o Evangelho no seu trabalho, a sua empresa é o seu campo missionário. Olha, eu lembro-me que eu trabalhei uns anos numa empresa e eu consegui orar por toda a gente daquela empresa. Eu lembro que o patrão, eu estava há 2 semanas a trabalhar na empresa e era o aniversário da empresa, ele chamou-me e disse assim, olha, podes vir aqui fazer uma prece? E eu, prece, que eu não uso essa palavra. Sim, eu vejo que tu falas com uma fé, não sei onde é quem é que lhe foi, só se foi, acho que foi uma colega minha que eu comecei logo a discipular de início, batizei também, discipulei, é uma mulher de Deus, hoje em dia. Então, e ele pediu para orar por toda a empresa, por todos os convidados da empresa, eu até senti-me honrada, graças a Deus. Então, era o meu campo missionário. Durante um tempo, era eu trabalhar ali, porque era um ambiente opresso, havia algumas pessoas que trabalhavam com ocultismo, pessoas que trabalhavam com coisas pesadas, ocultas, era um campo de batalha, mas a vitória foi acontecendo. Então você foi chamado para um povo. Às vezes vão querer colocar você você tem que entender o seu propósito de vida, o que é a sua identidade, o que é que você foi chamado para fazer. Aqui Paulo tinha a consciência e até os outros ao redor viram que ele foi para os gentios, ele foi chamado para isso, ir e pregar a toda a criatura. Então, Paulo foi chamado para os gentios naquele tempo aqui temos que ter consciência que foi para aquele tempo, mas hoje em dia acontece isso, você talvez o seu campo missionário, porque há pessoas às vezes que não têm chamado de pastor, não têm assim um chamado, um dom ministerial talvez, de estar a pregar, de pregação, mas tem a sua família, tem o seu marido, tem os seus filhos para cuidar e a sua família vai glorificar a Deus. As pessoas vão olhar para a sua família e vão ver assim, bem, que família tão abençoada, que família cheia da glória de Deus, e esse é o seu ministério. Então, às vezes há pessoas, eu vou partilhando aqui às vezes temas acerca de mulheres, e há uma mulher creio que é a Tabita, que ela tinha, o ministério dela era fazer roupas para as viúvas. Era Tabita, era. Corrija-me aí, ajude-me, porque eu acho que era Tabita, era Tabita, não, ela tem outro nome, é Tabita, mas tem outro nome, eu faço sempre confusão porque ela tem outro nome, Dorcas, acho que é Tabita, mas o nome dela, foi chamado Dorcas, é isso, Dorcas. Ela tinha uma empresa de roupa, era como se fosse uma estilista, uma costureira, o ministério dela era ofertar, cuidar das viúvas, e a Bíblia chama-nos para isso, cuidar dos órfãos, das viúvas e das necessitadas. Então ela vivia o ministério dela a cuidar, tanto que quando ela morreu, a casa dela estava cheia de viúvas a chorarem. Era o propósito dela, era o ministério dela. Então é isso que eu profetizo na sua vida, que você encontre o seu ministério e o seu propósito. Amém? Então aqui eles entenderam, pronto, Paulo. Agora, se você está num ambiente onde as pessoas querem que você faça isto, faça aquilo, não tem nada a ver com o seu propósito, ou então você sente que aquilo não é o povo, já houve um ambiente, a pessoa não tinha culpa, é óbvio, a pessoa até, eu até por acaso, até era para mudar de cidade naquela altura, e Deus falou-me assim, o povo que eu tenho para tu cuidares, pronto, eu não vou falar que era na altura, mas que Deus me chamou para alcançar, não era aquele povo, de todo. Então era só uma nacionalidade que estava ali, e Deus disse-me que não era o povo que Ele tinha para mim. Foi muito específico e disse qual é que era o povo. Pronto, que era o povo. Disse-me que não. Enquanto já houve outros lugares que Deus disse assim, isto é o teu povo. Houve outros lugares que nacionalidade também completamente diferente, isto é o teu povo. E eu ver, tão engraçado, isto até criar assim um grande amor. É isso, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas ali foi mesmo, não. E depois eu pensei, e olha que eu gostava das pessoas, sei que o sítio maravilhoso, gostava imenso das pessoas, sei que as pessoas gostavam de mim, mas não posso estar a fazer algo. Era a mesma coisa que colocassem Paulo a fazer o que Pedro estava a fazer, Paulo naquela altura, ir pregar para os judeus, não dava. Então, ali cada um tinha a sua função. Continuando, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. Pedro também atuou como apóstolo aos gentios, pregou para os gentios.
De facto, Pedro, Tiago e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé. Aqui você vê que a graça que lhe foi dada a Paulo, que o Paulo corria atrás das igrejas, perseguia as igrejas, matava cristãos. Eles reconheceram nele que ele tinha sido, que só mesmo a graça, só mesmo o grande amor de Jesus. Por isso, porque é que eu estou a trazer um livro de Gálatas? Porque fala muito acerca também deste amor, que é um amor incondicional, que não escolhe pessoas, assim como o apóstolo Paulo falou, que ele não faz, como é que é, não age por favoritismo, não importa se o meu pecado, porque há pessoas que olham para a outra aquela ali foi uma prostituta. Não pode ser um pastor, não pode ser um profeta, não pode ser nada, e vai ser a pessoa que Deus usa mais. Aquele foi um mendigo, vai ser a pessoa que Deus usa mais. A mulher samaritana não teve sei lá quantos maridos, e o que é que ela fez? Foi ela que ganhou a cidade de Samaria, não é? Foi ela que contribuiu para que o Evangelho fosse pregado. Ela foi a porta. Então Deus escolhe pessoas como... Jesus é a porta, não é? Mas há pessoas que passam pela porta, isto é uma palavra de conhecimento, há pessoas que passam pela porta, foi a escolha da mulher samaritana, passou pela porta, aceitou Jesus, quis beber das águas e foi dali a correr, até esqueceu que tinha um cântaro, deixou lá o cântaro e foi a correr. Então Deus faz coisas maravilhosas em pessoas improváveis, é incrível, Deus é maravilhoso, e foi o que Ele fez no apóstolo Paulo. Eles reconheceram a graça e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Então, preste-me atenção, há muitos ambientes que têm esquecido desta parte aqui de ajudar os pobres. É tudo para eles. Vocês estão de acordo comigo ou não? Do quê? Pode fazer a pergunta, pode fazer. Pode fazer, sim. Então, aqui continuando. Mas quando Pedro veio a Antíqua, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Então, existe esta parte aqui também da correção, e eu acho muito bonito isto, quem sabe corrigir e exortar em amor com sinceridade. A Bíblia nos orienta a isso. Você se vê uma pessoa entrar por um erro, não é coisas, às vezes, coisas estúpidas. Há pessoas às vezes é sério, que entram em discussões de internet por coisas que não têm nada. Sim, pergunta sobre o dízimo, pode fazer, eu depois respondo no final, que é só para não porque isso é um tema diferente, eu pensava que tivesse a ver com isto, com isto. Então, o que é que acontece? Continuando aqui para não tirar o foco. No entanto, onde é que eu ia? Meu Deus. Opor-me a ele. Ok, ou seja, ele opôs-se. Então nós temos às vezes corrigir os nossos irmãos em amor. Isto não é que, por exemplo, às vezes você faz uma coisa e alguém vai olhar e não vê o contexto, qual é que é o propósito. E não tem nada às vezes a ver com a palavra, as pessoas vêm com correções estúpidas que nem entendem o que está a passar. Mas aqui, o que é que aconteceu? O apóstolo Paulo, eles eram umas referências, eles eram influência para as pessoas. E nós, como discípulos e discípulas de Jesus, as pessoas vão olhar para nós e vão querer ver Jesus em nós, vão querer ver uma posição firme, de fé, e que nós preguemos a mesma coisa. Não é um dia eu estar a pregar uma coisa e no dia eu estou a pregar outra coisa completamente diferente e coloco Jesus de parte. Eu ontem falei muito acerca disso. Então, o que é que aconteceu? Diz assim, no versículo 12. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. O que é que eram os gentios? Eram aqueles que não conheciam Deus. Comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão, ou seja, nas regras religiosas, nas regras da lei. Então, será que Pedro, Deus me perdoa, não é? Deus tenha misericórdia de nós, para que nós permaneçamos firmes na fé. Mas olha o que é que acontece. Aqui Pedro parece agora, dei aqui uma revelação, lembrei-me da altura lá quando ele estava a caminhar sobre o mar, ele também chegou ao meio, e aqui parece que ele também está a meio dos acontecimentos da vida dele, e chega ali e dá-lhe parece que quebra a fé. Então temos que ter muito cuidado a meio do caminho, a meio da nossa caminhada,
para mantermos firmes na fé. Então aqui o que é que acontece? Tiago começou-se a afastar, deixou de comer na mesa com os gentios, como quem diz, estes são pecadores, mas Jesus comia na mesa com os pecadores. E olha aqui o que é que Paulo fez. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. Então, repare, quando você é um discípulo e uma discípula de Jesus, as pessoas vão fazer aquilo que você faz. Quando você tem a unção de Deus sobre a sua vida, a unção do Espírito Santo de Deus, as pessoas vão olhar para si como uma referência e vão sentir a autoridade que está sobre a sua vida e as pessoas vão começar a fazer coisas que você faz também. Porque veem Deus na sua vida e as pessoas inconscientemente estão a ser conduzidas pelo Espírito para o bem, quando você está a andar no bem. Mas lá está, tem que se ter muito cuidado. Há um dia que eu estava num propósito há uns tempos, não foi há muito tempo, que Deus disse-me assim, a unção pode ser perigosa. A unção pode ser perigosa, realmente, porque mal utilizada, ela não dá bons resultados. Às vezes pode-se usar mal a unção. Aqui Pedro tinha a unção, sim, o Espírito Santo de Deus estava com ele, o homem ungido, sim, nada contra Pedro, mas pronto, teve aqui uma falha de necessidade de aprovação e de medo. Então, agora aqui você vai ver, diz assim, eles imitaram a hipocrisia de Pedro, eles chamam isto de hipocrisia, ou seja, o que é a hipocrisia? É um amor hipócrita, é um amor não verdadeiro, porque se ele amasse de verdade, ele não se ia preocupar, teve ali um momento, não se iria preocupar com a opinião dos outros, não iria ter medo, ia confiar em Deus. Eu não estou aqui a condenar, porque assim toda a gente pode falhar, e longe de mim, de alguma vez, condenar as ações deles, porque eles sofreram tanto também por causa do Evangelho. Quem sou eu para falar de alguma coisa que eles possam ter feito de errado, não é? E até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Veja lá, até Barnabé que veio com Paulo se deixou levar por essa hipocrisia. Olha, a contaminação de um engano. Porquê? Porque é como eu lhe digo, às vezes temos que ter muito cuidado com o engano, com aquilo que ouvimos, com a distorção do Evangelho. Ontem falámos disso, a distorção do Evangelho. Se você for ler lá no Gálatas 1, você que não esteve aqui comigo, você vai ver que está lá a falar acerca precisamente disso, da distorção do Evangelho. Começa a enganar as pessoas de uma forma muito suave, é muito sutil, você não consegue. Quando você dá por ela, já está lá, já caiu. E depois para se livrar, era o que eu estava a dizer, que eu uma vez tive uma experiência, porque eu estudei traumas religiosos, então eu estudei algumas religiões e lembro-me que houve uma não importa, não estou aqui para criticar nenhuma, talvez um dia eu tire um tempo, é verdade, precisamente, é isso mesmo, mas nós somos bênção, nós temos que ser uma bênção. Então, eu lembro perfeitamente de começar a estudar aquilo e aquilo fazia tanto sentido, era tanto conhecimento da palavra, coisas que eu nunca ouvi. Olha, por exemplo, isto aqui, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar daquilo, que disse assim, na Bíblia não está escrito que nós vamos para o céu, e não está escrito. Isto foi só uma das. E eu pensei assim, não, estas pessoas têm a verdade com eles têm a verdade com eles. Mas sentia-se via-se mesmo milagres a acontecer, aquilo era muito forte mesmo. Então, via-se, pronto, eu tive que estudar, eu tive que entender, porque eu para lhe explicar o que é a religião X, o que é que os pais... Pronto, mas não tem nada a ver com isso, era dentro da palavra, era uma religião onde eu falo que que Deus o livre e guarde disso. E o que é que acontece? E ele disseram, na Bíblia não está escrito que se vai para o céu. Eu fiquei, realmente é verdade, é uma nova terra, um novo céu, vai haver uma nova Jerusalém, nós não vamos para o céu. E não está escrito isso na Bíblia. Mas um monte de chaves de palavra, assim, palavras sábias. Quando eu vi um dia que eles estão a ler a Torá, estão a ler a Torá e eu vejo uma das cenas da Cabala, que é uma coisa, porque eu já vi o que é que o pessoal do Reiki e essas coisas eles usam para fazer os símbolos do corpo, que é como é que é? Agora nem me lembro, aquilo até tem umas cores, agora varreu-se-me da ideia, que é umas cores que eles usam para a coroa solar, a testa, depois tem no pescoço, tem no coração, pronto, isso não importa, nem sequer vou estar a fazer um movimento, não importa. Eles tinham uma página
e eles estavam-se a regir por aquilo. Eles tinham precisamente o mesmo símbolo das cores. Eu não me lembro agora do nome disso, e eu pensei assim, espera aí, então, mas acho que eles não estão a falar, isto não é de todo, e era a cabala, e eles estavam a seguir a cabala, estavam a pregar, mas aquilo estava muito por trás, era depois de tudo, era ao final de tudo. Olha, até acaba aquele versículo, há caminhos que ao homem parecem, e quando eu vi, aquilo afasta a pessoa de Jesus, mesmo que eles digam que acreditam em Jesus, aquilo afasta, porque aquilo tem tanta coisa, tanto conhecimento, tanta coisa daqui e dali, depois está ali a cabala, por trás. Pronto, enfim, essa eu sei que é uma das que é capaz de caçar a pessoa que tem conhecimento de Jesus, que conhece a verdade, é uma daquelas religiões que é capaz de caçar a pessoa e tirar a liberdade em Cristo. Muito tenue, não dá para entender. Isto é forte, eu sei que isto é forte. Isto é muito forte. Espero que estejam a entender alguma coisa e também tenham entendido que religião é que eu estava a falar, porque eu acho que foi muito clara. Continuando aqui, então, o que Paulo chamou a atenção dele e disse que era hipócrita. Ele disse, quando vi que não estavam seguindo a verdade, ou Paulo disse assim, quando vi que não estavam a seguir a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos, disse a Pedro diante de todos, se você que é judeu de nascimento vive como gentio e não como judeu, porque agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Eu por acaso, quando estava a ler isto, eu pensei assim, deixa-me cá dar um exemplo. Por exemplo, se eu vou para uma tribo africana, ou seja, imagino, vem uma pessoa daquelas tribos africanas, foi um exemplo, ele vem morar para a Europa, ele deixa de vestir aquelas roupas, de fazer a forma que eles têm, de comer, aquelas tradições que até são muito engraçadas neles, tem aquelas tradições muito engraçadas, só que imagino que ele está na Europa, já não veste aquelas roupas, já não está a viver aquilo, agora adaptou-se ao modo europeu, mas vem alguém e ele começa a obrigar toda a gente que está à volta dele, os familiares dele, depois mais tarde vêm, amigos, isto é um exemplo, vêm os vizinhos e ele começa a obrigar toda a gente a vestir aquelas roupas, a andar com uma sainha de palha, com uma argola no nariz, com um pente na cabeça, não sei, eles metem assim umas coisas na cabeça, a comer as tradições. Entende? Então, isto foi apenas um exemplo. Eu vou repetir, para ver se você entende. Se você que é judeu de nascimento, vive como judeu, ele estava a dizer para Pedro, se Pedro é judeu de nascimento, ele nasceu como um judeu de nascimento, mas vivia como um gentil. Vivia como um gentil. E não como um judeu, porque agora obriga esses gentios a viverem como judeus. Ou seja, ele estava a trazer as tradições judaicas para dentro do ambiente, estava a obrigar os gentios, aqueles que não conheciam antes a Deus, a serem judeus, com aqueles tradicionalismos judaicos. É assim, eu acho aquilo tudo muito bonito. Eu falei há pouco, eu acho aquilo bonito, eles têm um conhecimento da Bíblia incrível, é uma coisa maravilhosa, eu aprendo muito com eles, eu tenho muitos amigos judeus, eu tenho seguidores judeus e amo eles, eu gosto mesmo do povo de judeu, eu amo, só que lá está. Aqui estamos a falar da palavra, não é? Então, só que eles têm é uma religião, é a religião, não é? Que eles adaptaram. Eles têm que conhecer, e a minha oração é para que todos reconheçam Jesus como único Senhor e Salvador, caminho e verdade e vida. É um propósito de Deus para a vida deles. Então, você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores como os judeus. Como os judeus consideram os gentios. Eles consideram os gentios pecadores. Para eles, Paulo era um pecador, não é? Não era Paulo, mas as pessoas olhavam para os outros judeus. Porque é que eles não se sentavam na mesa com os pecadores? Porque é que eles tinham raiva de Jesus de andar com os pecadores? Porque eles achavam que só eles é que eram santos. Só eles é que eram santos. Só eles é que tinham a verdade. Que eles pensavam que E agora você já vai entender aqui a chave. E queremos... e no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa. Preste bem atenção, isto aqui é a chave da salvação. Muita gente não entende ainda. No entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo.
Uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência às leis judaicas. Não é as leis judaicas que levam a pessoa para a eternidade. Não é as leis judaicas, as leis que fazem com que a pessoa seja justa diante de Deus, que Deus olhe para aquela pessoa, ainda que ela obedeça a 1001 leis, mas se aquela pessoa não tem o sangue de Jesus sobre a vida dela, se não tem Jesus na vida dele, é apenas mais um religioso. Tem muito a dizer, mas isto é a verdade. Agora, com Jesus, independentemente daquilo que você for, você tem Jesus na sua vida, você tem Jesus no seu coração, você está coberto pelo sangue de Jesus, Deus olha para si, este está justificado, este está com Jesus. Mas atenção, nem toda a gente que fala de Jesus, nem toda a gente que fala de Jesus e que diz Jesus é bom, ou tem uma placa no carro a dizer Jesus me ama, ou que tem uma t-shirt a dizer, ou um boné com um símbolo a dizer Jesus me ama, ou Jesus te ama, nem toda a gente que diz Senhor, Senhor é de Jesus. Pronto, é só isto aqui, eu tenho que falar a verdade, mas aqui assim cabe discernir os espíritos. Você discerne a verdade. Se eu posso ter um boné a dizer Jesus me ama ou Jesus te ama, como já vi pessoas que nem sabem o que é que está escrito na t-shirt e não têm Jesus no coração, não têm Jesus na vida. Então, aqui quase a terminar, mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isto aqui é muito profundo. Se a busca da justiça, ou seja, se eu busco a Jesus, conhecer mais acerca do que Ele fez por mim, isto é uma busca, diz a busca. Eu estou a tentar expressar por movimentos e de forma que entendam bem. Se a minha busca por esta justiça, por entender perfeitamente, para que fique gravado no meu coração o que Ele fez por mim, como eu fui maravilhosamente justificada, se esta busca nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? Isso torna, então, Cristo não tem culpa do nosso pecado. De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo um transgressor da lei. Pois quando eu procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Então a lei condena. O que é que as leis diz? Não matarás, não adulterarás. Qual é que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então a lei condena. Diz assim, e Paulo a falar, quando eu procurei viver por meio da lei, porque ele teve esta experiência, quando ele procurava viver por meio da lei, ela me condenou, ele vivia debaixo de condenação, e as pessoas que estão debaixo de religião, estão debaixo de condenação. E isto tem que ser muito sábio para entender isto, porque muita gente pensa assim, então agora vou fazer o que eu quero. Porque é que fazem sempre esta pergunta? Quase sempre. Mas eu também, como estou a explicar bem, eu creio que vocês estão a entender, pelo menos pelos comentários. Em verdade, isso é o amor. Porque quando a pessoa entende assim, espera aí, isto é tão profundo, o amor me basta. Eu lembro, as primeiras palavras que eu ouvi, a minha conversão, ou seja, o meu encontro com Jesus, foi através destas palavras. Eu nunca fui condenada por nada, só que eu fui-me convertendo porque eu fui sentindo no amor. Eu não me sentia bem a fazer certas e determinadas coisas que eu fazia antigamente. Então, diz assim, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos transformando. É o Espírito Santo de Deus. Quando você começa a entender as obras da carne, as obras do Espírito, é um aprendizado. É verdade. Teve um encontro com... É isso que muita gente precisa de ter. Não é só um encontro com o verdadeiro Deus, é nascer de novo também. Nascer de novo no Espírito. Então, aqui continuando. Portanto, diz aqui, porque eu procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Cristo. Então ele escolheu, morri para a lei, morri para a lei e eu agora escolho viver para Cristo. Fui crucificado com Cristo, e esta é uma frase, olha, infelizmente eu já ouvi um professor de teologia, numa aula presencial, que quando a pessoa saltou, não conseguia dizer isto, porque isto é uma frase de entrega. É uma frase de entrega, é uma frase profunda. E eu gostaria que você, se tem coragem de entregar a sua vida a Jesus, fizesse esta frase, dissesse isto comigo, fui crucificado com Cristo. Repita comigo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, O que é este eu?
O que é este eu? É o orgulho, é o ego, é a necessidade de aprovação, é a busca por títulos maiores, é a busca por posicionamentos mais altos, é a busca para agradar as pessoas, a fazer só as coisas que agradam às pessoas, esquecer-se de Deus. Então, esta é uma frase muito profunda. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo. Eu repito, o que é o seu eu? É o ego. Olha, eu andei um tempo em oração, eu tenho que partilhar isto convosco, isto é muito forte. Eu estou a ler a Bíblia, isto não é Torá, isto é a Bíblia. Então, o que é que eu ia dizer? Ok, pronto, eu estava em oração, e eu orava a Deus e dizia assim: Deus, o que queres que eu te faça? E isto não foi... E eu ouvia assim uma coisa: que morras. E eu comecei a repreender o demônio, isto é verdade, vocês podem acreditar ou não, eu comecei a repreender o demônio: sai, terra, espírito morto, em nome de Jesus, sai. Todos os dias eu ouvia aquilo, e eu repreendo em nome de Jesus. Até que eu entendi que Deus queria que eu deixasse o meu ego, ali no momento da oração, largasse o meu ego, largasse o ego, largasse o orgulho, largasse a soberba, largasse tudo aquilo que era da minha carne, morresse para mim mesma, para que ele crescesse em mim. Ou seja, que eu dissesse esta frase aqui: fui crucificada com Cristo. Você consegue repetir aí comigo? Fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo, portanto vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Vivo na fé, então, portanto, vivo neste corpo terreno, ou seja, eu tenho este corpo aqui, este corpo palpável, mas eu vivo pela fé por Jesus, pela fé em Jesus. Atenção que crer e fé são duas coisas diferentes. Crer e fé são duas coisas diferentes. Então eu vivo pela fé em Jesus, eu vivo em Jesus, no Filho de Deus, vivo pela fé no Filho de Deus, vivo em Jesus. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, que me amou e se entregou por mim. Não considera, agora aqui já é o último versículo, não considera a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não havia necessidade alguma de Cristo morrer. Se as leis de Moisés fossem suficientes, Jesus, olha, tudo o que está aqui, a partir de Mateus, ou seja, o Novo Testamento todo, não existiria, não valia a pena. Continuava-se a viver a Torá, como está ali a falar o irmão. Agora vou-te responder, eu não estou a ler a Torá, porque a Torá não vem, eu estou a partilhar uma palavra convosco, eu estava a partilhar uma experiência que tive na visita de uma religião que eles liam a Torá, mas liam a cabala judaica e praticavam coisas cabalísticas. Era isso que eu estava a falar. Não estou a ler a Torá, porque a Torá não tem escrito o livro de Gálatas. Isto é o livro de Gálatas que eu estou a ler. Gálatas 2. Estamos a fazer um estudo do livro de Gálatas. Então, e este é um livro libertador. Eu recomendo que você esteja a ler comigo este livro de Gálatas, que Deus abençoe muito. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguma dúvida acerca do que eu falei aqui? Espero que tenha ficado claro e que a presença de Deus inunde a sua vida. Eu vou terminar porque eu acho que já estou aqui há muito tempo e tenho que terminar já, porque senão não consigo baixar para pôr no YouTube, tá bom? Amém? Paizinho queridos, eu quero agradecer por esta palavra maravilhosa, quero agradecer por este segundo capítulo de Gálatas, por nos ter revelado tantas coisas ao coração. Obrigado, Senhor, pela sua presença libertadora. Obrigado pela sua graça revelada aos nossos corações, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, a abençoar cada irmão, cada irmã que está aqui comigo, aqueles que vão ouvir depois, Pai, que sejam alcançados por esta infinita graça, por este rio de amor, que o Senhor possa fazê-los prosperar e mostrar-lhes o poder desta graça, que não é na nossa força, não é no nosso poder, não é por nosso merecimento, não é por práticas religiosas, mas é porque Jesus se entregou por nós na cruz. E este sangue é tão poderoso sobre as nossas vidas. Traga-nos essa revelação profunda no nosso espírito, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso. Então, cada pessoa, olha, prega agora o que você aprendeu aqui também.
Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe muito a vossa vida e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui juntos de novo para falar mais um pouco, o capítulo 3, se Deus quiser, tá bom? Vou tentar colocar no YouTube para depois vocês, se quiserem compartilhar com alguém este estudo da revolução do amor. Então eu espero que a revolução do amor tenha alcançado aí a vossa vida. Deus abençoe a vossa terça-feira. Terça não, hoje é quarta.